Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje vou te mostrar 7 equipes europeias que ao longo da história conseguiram conquistar a extinta Taça dos Clubes Vencedores de Taças, um torneio que já foi um dos mais importantes da Europa, mas pouquíssimas pessoas lembram disso. Confere só! Como eu disse na introdução, poucas pessoas sabem, mas na Europa, entre os anos de 1960 a 1999, existiu uma competição bastante respeitada, chamada de Taça dos Clubes Vencedores de Taças, ou aqui no Brasil, chamada simplesmente de Recopa Europeia, que era disputada entre os vencedores das Copas de cada país filiado à UEFA. Considerada em teoria a segunda competição de clubes mais importantes da Europa, ela era encarada com bastante rivalidade entre as equipes do segundo escalão do continente, uma vez que a partir dos anos 70, o vencedor deste torneio ganhava o direito de disputar com o campeão da Liga dos Campeões o título da Supercopa da UEFA, que na época era chamada apenas de Supertaça Europeia. Ela só deixou de existir em 1999 porque a UEFA decidiu unificar a competição com a Liga Europa, que, vale lembrar, já existia desde 1971. Bom, nestes quase 40 anos de história, diversos clubes conseguiram a façanha de voltar para casa com o troféu da Recopa Europeia. E o primeiro que eu vou destacar hoje é o West Ham, um clube tradicional na Inglaterra, mas que no âmbito europeu nunca foi lembrado por grandes resultados. Pois bem, em 1965, este clube londrino fez uma campanha memorável na competição e ao bater por 2-0 o Munique 1860 na grande final disputada no estádio Wembley, faturou o seu primeiro e até hoje único título continental da história. Depois, como ainda não havia a Supertaça Europeia, o clube teve que se contentar apenas com este troféu. Caso existisse a Supertaça, o West Ham teria medido forças com a Inter de Milão e poderia assim ter conquistado pelo menos mais um título importante em sua história. Outra equipe que poderia ter disputado a Supertaça Europeia foi o Slovan Bratislava. Isto porque, em 1969, este clube eslovaco, que na época representava a Tchecoslováquia, surpreendeu e bateu nada mais nada menos do que o Barcelona na grande final por 3-2, que foi disputada na Suíça, e assim entrou para a história do futebol europeu. O título na época foi extremamente importante para o clube e principalmente para a Tchecoslováquia, uma vez que o país, naquela altura, vivia uma verdadeira crise política, que até chegou a afetar o sorteio da tabela da própria Recopa Europeia. Como é uma história muito longa, posso falar sobre ela em outro vídeo, caso vocês queiram. Enfim, depois disso, nunca mais o Slovan Bratislava conseguiu algum resultado parecido com esse. Se existisse, na decisão da Supertaça Europeia, eles teriam enfrentado o poderoso Milan, campeão da Liga dos Campeões. E quem diria, outra equipe que tem em sua galeria o troféu desta competição é o Manchester City. Pois bem, em 1970, o City, que na época nem sonhava em ser uma das equipes mais ricas do mundo, foi a grande surpresa da Recopa Europeia, e depois de deixar alguns clubes tradicionais para trás, como Athletic Bilbao e Schalke 04, bateu na final em Viena, na Áustria, o modesto Górnik da Polônia, por 2-1. E ganhou ali seu único título europeu até hoje. Assim como nos casos já citados até agora, a equipe não ganhou o direito de disputar a Supertaça Europeia porque ela nesta época não existia. Caso existisse, o adversário do City seria o Feyenoord da Holanda. Atualmente na terceira divisão alemã, o Magdeburg, em 1974, protagonizou aquela que seria uma das maiores zebras da história do futebol europeu, ao vencer o Milan na decisão da Recopa Europeia e se tornar assim o único clube da Alemanha Oriental a conseguir um resultado tão importante. Em uma final jogada nos Países Baixos, os alemães venceram os italianos por 2-0. Vale destacar que neste período a equipe era uma das melhores da Alemanha Oriental e fornecia vários jogadores para a seleção. Com a vaga garantida na Supertaça Europeia, o Magdeburg teria pela frente o Bayern de Munique, da Alemanha Ocidental.
Mas, em uma das situações mais sem explicações até hoje, os dois clubes alegaram falta de calendário para a disputa e assim esta grande decisão nunca foi realizada. 7 anos depois da conquista do Magdeburg, veio o desconhecido Dinamo Tbilisi da União Soviética e, ao vencer na final o Kainzenz da Alemanha, se tornou um dos poucos clubes soviéticos a conquistar um título europeu. Em uma decisão pra lá de inesperada, já que nas semifinais as duas equipes deixaram para trás Benfica e Feyenoord, o Dinamo venceu por 2-1 em decisão disputada na Alemanha, com direito à virada no placar e gol da vitória marcado nos minutos finais. Infelizmente, para a tristeza da torcida do time soviético, a grande final da Supertaça Europeia contra o Liverpool, então campeão da Liga dos Campeões, não foi realizada. E assim, eles nunca mais voltariam a ter uma oportunidade de disputar uma competição tão importante. Com a independência da Geórgia, o Dinamo Tbilisi começou a disputar o campeonato local e desde então já faturou 13 títulos nacionais. Muito antes do futebol belga ser considerado uma potência na Europa, o modesto Mechelen desbancou o poderoso Ajax da Holanda e levou para o seu país o título da Recopa Europeia em 1988. A conquista do time belga foi para lá de surpreendente, até porque o clube estava longe de ser uma potência nacional. Em seguida a esta conquista, o Mechelen jogou contra o PSV, campeão da Liga dos Campeões, para decidir quem ficaria com o título da Supercopa Europeia. Em 2 jogos, um na Bélgica e outro nos Países Baixos, o clube belga venceu pelo placar agregado de 3-1 e se tornou ali a única equipe do seu país a somar 2 taças europeias. Depois disso, eles nunca mais repetiram uma campanha como essa. E para piorar, atualmente o Mechelen tem encarado a realidade de frequentemente disputar a 2ª divisão da Bélgica. Para finalizar, outro clube que muita gente até hoje não sabe de sua conquista europeia é o PSG, hoje um dos mais ricos do mundo. Longe de ter a grana que tem hoje e contando no elenco com jogadores como Raí e Anelka, o time compensou a torcida, que estava frustrada com a 2ª colocação do campeonato francês, e levou o título da Recopa Europeia em 1996. Deixando para trás clubes como Celtic da Escócia, Parma da Itália e Deportivo La Coruña da Espanha, na final disputada na Bélgica, os franceses superaram o Rapid Viena da Áustria por 1-0 e marcaram ali o seu nome no futebol europeu. Infelizmente, o sucesso do PSG na Europa acabou ali. Na decisão da Supertaça Europeia, os franceses foram massacrados pela Juventus, então campeão da Liga dos Campeões, perdendo por 6-1 no primeiro jogo em casa e 3-1 na Itália. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro @canecasdetimes e faça o seu pedido. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!